Obrigado a todos que estão aqui conosco, participando dessa noite, desse final de tarde, começo de noite, para a gente falar um pouquinho sobre o mercado sênior, o comportamento do consumo nos próximos anos, nos próximos meses, né? Próximos anos talvez seja um pouco mais difícil a gente colocar, e a gente vai abordar uma dimensão, que é a dimensão sobre as tendências que a gente acabou identificando sobre o consumo, que a gente chama consumo pós-Covid. Então, vocês estão vendo a questão principal, que talvez que a gente queira responder ou conversar até o final, é como ficará o mercado sênior, como ficará o mercado, que é o mercado da longevidade, para os próximos anos. É um prazer muito grande estar aqui novamente com vocês. Vamos começar a falar um pouquinho sobre esse levantamento que a gente acabou realizando. O principal ponto que a gente vai trazer nesse momento são tendências que a gente acabou levantando por meio de pesquisa documental, pesquisa junto às organizações que trabalham com tendências, e eu tentei agrupar essas 12 tendências em 4 blocos específicos para a gente entender o que está acontecendo, como que vai se desdobrar nos próximos meses, no próximo ano. Essas tendências elas devem permanecer um pouco mais, ou permanecer mais ou menos, em função do período que é o período e o impacto que é o impacto do deslocamento, do isolamento que já ocorre no Brasil e no mundo todo. As primeiras 4 tendências eu coloquei num bloco, que é o bloco azul, e elas falam sobre um mundo que é um mundo virtual. Vocês já devem ter escutado, né, sobre a questão do que está ocorrendo, que é a digitalização, o mercado digital. Queria chamar a atenção porque existe uma diferença entre o que a gente chama de mercado, economia digital e a economia virtual. A economia digital, ela não está presente só na produção, na distribuição de bens, né, por meios eletrônicos ou mesmo digitais. A economia virtual é uma economia onde também existe um consumo realizado numa outra esfera. Isso tem um significado bastante interessante, está movimentando de uma forma muito intensa o mercado. A gente tem algumas experiências, por exemplo, que já estão sendo abordadas, que estão ligadas, por exemplo, a segmentos ou indústrias que começam a crescer ou se intensificar nos próximos meses, de uma forma, numa intensidade cada vez maior. É o caso, por exemplo, do e-sport. O e-sport, ou essa categoria específica, né, de esportes, que são desenvolvidos pela internet, são abordados pela internet, tem uma realidade que é uma realidade bastante peculiar. Foi dentre as categorias de produtos, foi a segunda mais consumida agora, após o isolamento, e a gente já tem estruturas que são estruturas de negócios voltadas a isso. Só para a gente ter uma ideia, o Flamengo, atual campeão brasileiro, né, de futebol, ele lançou uma escolinha de esporte, e a Fórmula 1 já começa a desenvolver algumas corridas, um circuito que ele é desenvolvido também pelo meio digital. Então, a gente já está falando numa Fórmula 1 que ela é feita prioritariamente no mundo, como no mundo virtual. A gente também tem outras esferas, né, de negócios que elas começam a ser praticadas e desenvolvidas, como feiras de negócios. Por exemplo, em Pernambuco, agora no final do mês, vai ocorrer uma das primeiras feiras, uma feira ligada a casamento, que anteriormente era feita presencialmente e está sendo levada para o ambiente virtual. Da mesma forma, a gente também consegue identificar empresas que estão tentando levar a experiência, que é a experiência de viagens, por exemplo, né, para o ambiente virtual. Tem uma plataforma que é uma plataforma que permite, por meio dos óculos de realidade virtual, que você
compartilha ou viva experiências numa determinada cidade. Então, você consegue entrar numa cidade, você vai para uma determinada cidade, você consegue fazer passeios nessa cidade, você consegue visitar museus nessa cidade, você consegue fazer uma quantidade muito grande de atividade. Isso que a gente chama de economia virtual. A tendência é que a gente cresça numa velocidade cada vez maior. O segundo ponto que eu acabei colocando aqui é o streaming cultural e de consumo. Isso é uma coisa bastante interessante, bastante significativa. A gente começou a perceber que os consumidores da sociedade, eles não só deixaram de comprar um determinado produto, né, não só começaram a comprar um produto pela internet, baseado em transação, como eles também começaram a consumir produtos ou serviços culturais. É o caso, por exemplo, do Museu do Louvre. O Museu do Louvre, a audiência cresceu virtual, cresceu 10 vezes após o início da pandemia. A gente tem casos, e a gente está acompanhando isso com uma intensidade cada vez maior, por exemplo, do deslocamento de shows, teatros, né, atividades que são atividades culturais, indo para o streaming, indo para a distribuição, que é a distribuição na internet. Isso vai mudar dramaticamente, não só os meios de distribuição, mas também, por exemplo, os meios que são os meios ligados à monetização. Então, imagina que agora talvez seja mais factível ter publicidade na internet com um nível maior de engajamento. Uma das grandes mudanças que ocorreram também com relação ao isolamento foi o que a gente chama de aprendizado online. Era bastante comum que a gente buscasse na internet informação específica sobre um determinado tipo de produto, né? Então, eu mesmo, recentemente, fui trocar o chuveiro em casa, que queimou, e eu precisava chegar e eu ter informação. Não tenho muita habilidade, fui na internet, fui lá, peguei essa informação. Também é bastante comum com que a gente buscasse, por exemplo, receita, né, de produtos, de um prato, na internet. O que está acontecendo é um deslocamento. A gente está deixando de obter só, inclusive, informação e a gente está começando a migrar para a formação. Então, a quantidade ou deslocamento, né, de produtos e serviços que estão sendo levados para o meio digital, para o meio virtual, ele é crescente. E vai impulsionar de inúmeros negócios ou inúmeras atividades que estão sendo realizadas. O quarto ponto, para fechar essa esfera, que é a esfera das transações, ou da realidade, né, virtual, é o que a gente chama de e-commerce ou comércio assistido. O e-commerce é uma atividade que a gente conhece, né, que são as transações realizadas pela internet na compra de um bem ou um produto. O que está mudando de uma forma bastante significativa é que o processo, que é o processo de venda, ele está sendo acompanhado. Ele está sendo assistido por alguém. Então, o que isso representa? Antigamente você entrava, por exemplo, num supermercado qualquer e executava o seu padrão de compra. Você ia lá, selecionava, colocava no carrinho e executava a compra. Recentemente, se criaram outros mecanismos. Você contrata uma empresa que vai ao ponto de venda, seleciona o produto e leva até você. São as compras que são compras realizadas por aplicativo ou por empresas que fazem esse tipo de produto ou serviço. O comércio assistido, né, o e-commerce, vai mudar a forma ou a característica que a gente tem. Principalmente por quê? Porque você vai oferecer, né, a sua necessidade, ou seja, assim, eu quero uma lista, você vai montar a sua lista, e alguém, ou um equipamento, ou um software, ele vai selecionar os estabelecimentos de acordo com a necessidade, exigência e, inclusive, o investimento, né, que você vai querer realizar. E ele vai solicitar que o entregador passe, recolha esses produtos e leve até você. Então, você não vai estar mais indo no ponto de venda, né? Você tem um comércio, que é um comércio assistido, que ele é desenvolvido pela máquina, né? Pela inteligência artificial, e depois um sistema que é o sistema de entrega. Esse tipo de venda vai evoluir de uma forma cada vez mais sistemática, e aquela opção que a gente tinha, né, de um consultor especializado num ponto de venda, ou mesmo de um balconista oferecendo algum tipo de serviço, ele deve diminuir. Vou para a esfera da nossa lateral,
talvez seja, se de um lado a gente começa a ter os ganhos, que são os ganhos advindos, né, do comércio digital, ou comércio virtual, dessa economia virtual, de outro a gente tem uma outra mudança bastante intensa, provocada pelo isolamento. A gente tem falado muito sobre a questão do desenvolvimento de atividades laboriais, né, de trabalho, home office, né, que é obviamente realizado em casa. Mas eu queria chamar a atenção que não é só o home office que está mudando, é a própria percepção do tempo e espaço doméstico. Antigamente você saía para o seu trabalho, depois você ia para a academia, depois você ia para a faculdade, depois você ia encontrar seus amigos, depois você ia no cinema, ou seja, você tinha várias opções, né, e você ia presencialmente em cada uma delas. O que está mudando, principalmente, é que agora tudo vai ser realizado dentro do mesmo local. E esse espaço físico ele vai mudar, como já está mudando. Hoje, então, você tem um maior tempo, né, para o desenvolvimento das suas atividades, e ele, às vezes, vai ser intercalado com atividades que estão sendo feitas. O fato de você estar trabalhando em casa vai fazer com que você precise ter, além, obviamente, dos sistemas digitais de apoio, né, talvez equipamentos para que você tenha menos pressão, né, estresse para combater, já que você não tem massagista, não tem nada ali internamente. Ao mesmo tempo que você ganhou mais tempo, porque você evitou o deslocamento, você vai ter um maior tempo familiar. Só para a gente ter uma ideia, a categoria de produtos que teve o maior crescimento antes, no período de isolamento inicial, foi justamente brinquedos e artigos ligados a esporte. Por quê? Eram atividades, primeiro, por causa das crianças, as crianças, obviamente, não, né, começaram a frequentar unicamente espaço doméstico, você aumentou a quantidade de artefatos para manter a interação, e ainda você começou a desenvolver atividades que eram atividades ligadas a lazer, atividade física, que antigamente você realizava externamente. Então, essa nova adequação vai impulsionar o mercado, que é o mercado de equipamentos domésticos, serviços de alimentação e serviços domésticos. Uma característica também presente, você fica mais tempo dentro de casa, é o desenvolvimento de habilidades, ou mesmo um maior tempo que ele é aproveitado para o desenvolvimento disso. A gente tem percebido o aumento de pessoas realizando cursos, né, como, por exemplo, culinária. A gente começou a cozinhar mais e desenvolvendo esse tipo de habilidade. Muita gente indo e fazendo atividades no jardim para desestressar ou não, e outras atividades que são atividades de costura, né, ligadas ao consumo doméstico. Uma terceira característica que a gente percebe no fato de isolar e estar muito tempo em casa é o burnout. O burnout é a depressão, esse estresse, que é o estresse que é provocado. Ele é cada vez mais significativo, e daí você tem uma série de terapias que já estão sendo oferecidas, inclusive à distância, para que seja oferecido para esse tipo de público, e você crie conexões entre as pessoas baseados em interesses. Indo para o item 9 e o item 10, dois grandes negócios, eles começam a surgir numa velocidade cada vez maior. Um deles é o aprendizado online, e o outro ponto é o desenvolvimento, a gente está errado, novos hábitos, que são novos hábitos de higiene e de limpeza. Essas são dois pontos que são pontos fundamentais no processo, que é o processo de desenvolvimento. Então, quando a gente fala sobre a questão do aprendizado, o item 9, na realidade, é cuidado com a experiência presencial, e o item 10 são novos hábitos de higiene. Então, quando a gente olha as pessoas, quando elas saírem de casa, quando elas perderem o medo, existem dois aspectos que vão ser vão ser muito presentes, muito importantes, que é justamente o cuidado que o ponto de venda vai oferecer com a experiência que existe. Essa experiência presencial, ela é baseada em dispositivos, é baseada em distanciamento, baseada na valorização de algum interlocutor, promovendo uma experiência que tem um significado maior. E os hábitos de higiene, que a gente já está, higiene e saúde, a gente já está identificando, que vai desde o aumento do consumo e mudança de hábitos. Então, produtos saudáveis, alimentação saudável, alimentação orgânica, uso de álcool gel, lavar as mãos, né, ele é cada vez mais frequente. Caminhando para os nossos últimos pontos,
soluções públicas, consumo com significado e pertencer sem estar, é o desenvolvimento de comunidades, ele acaba afetando não só a esfera do consumo, propriamente dito, mas das relações interpessoais. O primeiro ponto é consumo com significado. Cada vez mais importante com que as marcas ofereçam significado e experiência, não só experiências, mas também significado no seu processo de compras. Os consumidores eles estão buscando isso. Então, a gente está vendo, por exemplo, a valorização de apelos, né, ligados ao consumo de um determinado tipo, né, de produto, ou porque ele é produzido por uma comunidade, ou porque ele é produzido no Brasil, por exemplo. Então, o consumo com significado ele ganha uma importância maior. Soluções públicas feitas por empresas privadas, a gente está falando, por exemplo, de um aumento cada vez mais significativo do movimento de solidariedade, onde a gente tem não só a doação, que é praticada pela empresa, mas a empresa desenvolvendo produtos. Então, a gente viu, por exemplo, uma Ambev começando a fabricar álcool gel, a gente viu o Boticário desenvolvendo, Natura e outras empresas do segmento de higiene e limpeza, desenvolvendo ações que são ações semelhantes. Então, mais do que os seus produtos buscando atingir o consumidor, eles tentam gerar um significado importante num momento como um momento de crise que a gente está vivendo. E essa questão do burnout é uma questão bastante interessante, né? Como a gente disse sobre a questão da depressão. O burnout causa um distanciamento, né? As pessoas, fisicamente, elas vão se distanciar, mas a gente precisa criar conexão. Então, o pertencer sem estar significa a necessidade de você oferecer experiências de interação não coletivas, baseadas em valores, crenças entre as pessoas que estão participando. Isso é uma tendência cada vez maior que a gente observa. Essas tendências são tendências que a gente consegue observar de uma forma genérica, de uma forma bastante ampla, e a gente vai começar agora a entrar um pouquinho mais apresentando as tendências ou as mudanças do comportamento relacionadas ao público, que é o público sênior. Então, o Ismael ele vai falar um pouquinho sobre isso. Só relembrando. A primeira coisa que eu gostaria de destacar com vocês é esse conceito de idade emocional e idade biológica. Talvez este problema do coronavírus tenha trazido, jogado na nossa cara, exatamente essa relação. Por quê? Porque nós dizíamos, eu tenho 50, eu tenho 60, eu tenho 70, mas eu me sinto muito jovem, eu tenho uma prática esportiva, eu frequento lugares interessantes, etc. E o Covid trouxe para nós uma outra realidade, porque se você tem 60 anos ou mais, você é grupo de risco, tem que ficar em casa. Então, descortina uma realidade que a gente não estava vivendo. Muda um pouco essa dimensão. A idade emocional, que é alguma coisa que reflete aquilo que nós somos, principalmente quando as pessoas estão mais velhas, e elas dizem que têm espírito jovem, mas a idade biológica exige que agora você fique preso dentro de casa. E essa realidade, ela vai apontar esse sênior, esse 49+. Como ele é? Quem é essa pessoa? A primeira coisa é que ele é indulgente. O que significa isso? Significa que ele é muito amável, ele gosta de ajudar as pessoas, a idade vai chegando e a gente fica mais aberto às relações, a gente fica mais aberto às trocas, principalmente numa condição nossa, latina, brasileira e assim por diante. Ele é influente, porque aqui no Brasil, essa faixa etária dos 50+, é uma faixa etária que ainda é muito respeitada, as pessoas param para ouvir. E nós temos, eu falo nós, porque eu sou parte dessa faixa, nós somos práticos, queremos as coisas mais diretas, mais objetivas, já descobrimos o caminho das pedras, né? Valorizamos os ícones da moda, ou seja, um tênis All-Star, uma calça Levi's, uma camiseta Hering, um chinelo Havaianas, buscamos conforto, porque, afinal de contas, nós merecemos, e acabamos exigindo uma curadoria melhor, uma curadoria que nos traga informações um pouco mais qualificada. Nós aumentamos o nosso nível de exigência e buscamos uma linguagem específica que fale para nós, que comunique conosco nas coisas que nós queremos, nas coisas que nós precisamos.
O que a gente tem percebido é que essa característica, essa relação toda que a gente tem da idade emocional e a idade biológica, e todo esse perfil, ele não muda com esse problema da pandemia. O que vai acontecer para frente vai acontecer com este mesmo pano de fundo. Ou seja, nós somos um jovem médio, e isso não vai mudar, essa é uma característica que vai permanecer. Nath, por favor. No segundo slide, né, ele é muito interessante porque ele vai trazer uma pesquisa da BCG que fala sobre a expectativa, sabe, de consumo. Quando terminar a pandemia, o que é que você vai fazer? Você vai consumir mais, igual ou menos? Como é que é o futuro para você? E o que a gente percebeu com essa pesquisa é que 19% diz que vai consumir mais, da geração Big Boomers e geração X, que é desse universo que eu estou conversando com vocês, desse universo que nós estamos inseridos e para onde nós estamos olhando. E 43% diz, eu vou continuar consumindo a mesma coisa. Ou seja, o cenário pós-pandemia não é um cenário ruim, apesar de ter 38% que diz que talvez diminua o processo de consumo, nós temos aí mais de 50%, significativamente mais de 50%, mais de 60%, que dizem, olha, eu vou continuar consumindo, sim, pelo menos a mesma coisa, o que constrói um cenário para a gente bastante positivo. Se a gente olha o Canadá, que está numa outra condição, num outro momento histórico do que nosso, político, econômico e assim por diante, a gente vai perceber que a divisão não é muito diferente, né? Eu tenho um maior percentual que vai continuar consumindo a mesma coisa, um percentual que se propõe a consumir mais, um percentual que se propõe a consumir menos. Este é um cenário que, na minha leitura, como um estudioso desse comportamento de compra, mostra que é um cenário muito positivo. Nath, por favor. Bom, uma coisa que essa mesma pesquisa trouxe, e que para mim foi bastante interessante, é que há uma percepção da geração mais nova, isso Brasil, pesquisa feita aqui recentemente, nos últimos 30 dias, que é uma visão mais catastrófica, uma visão mais sombria. O jovem está mais preocupado com isso, né? do que vai acontecer, como é que as coisas vão ficar, do que a geração bebê e X. A geração da qual nós pertencemos é uma geração mais otimista, sabe? Principalmente porque aqui no Brasil, isso difere dos outros países, nós vivemos mais em comunidade. Nós, mais velhos, gostamos de estar com os amigos. Nós temos mais tempo para estar com os amigos. São os jantares em casa, os encontros, o churrasco, as saídas para ir para o bar, as saídas para viajar, as excursões. Né? A gente observa quando a gente está, muitas vezes, num posto de gasolina na beirada da estrada, chega um ônibus e começam a descer pessoas mais velhas que estavam indo para um determinado lugar ou voltando de um determinado lugar. Então, diferente dos outros países, esta nossa geração é uma geração mais que vive mais em comunidade, que está mais junto. E isso, pessoal, muda completamente o comportamento de compra. Por quê? Porque um tem, sabe, um cuidado em relação ao outro, um tem uma percepção de coletividade, né, que para nós é muito importante. Por favor. Nath? E aí, há uma forte correlação entre essas duas informações, percebam bem isso aí. A primeira afirmação é, eu me preocupo mais com o futuro, sabe, pós-Covid, do que a maioria das pessoas. Brasil, ok? Feito nos últimos 20 dias, 30 dias. Eu me preocupo mais com o futuro pós-Covid do que a maioria das pessoas. O que a gente vai ver é que a geração X é a que menos se preocupa com o futuro. E a geração Z, que é a geração mais da moçada, é a geração que mais se preocupa com a moçada. E essa característica mostra essa correlação invertida, né? Que eu prefiro sempre estar com outras pessoas, na companhia de outras pessoas. A geração X é a geração que mais prefere. Né? A geração que quer mais estar com outras pessoas. E a geração Z é aquela geração que quer estar menos em grupo. E aí você vai dizer, mas essas baladas e a turma? Sim, mas as pessoas vão para as baladas, a moçada vai para a balada, mas ainda assim
dentro do seu grupo, da sua tribo, do seu gueto. E as pessoas mais velhas estão mais coletivamente vivendo, né? E isso traz para elas uma perspectiva de otimismo, uma perspectiva de que sim, nós vamos conseguir superar e vamos continuar consumindo. E temos aí algo que realmente vai trazer ganhos para nós. Natália? Bom, claro que a segurança financeira é um aspecto, é algo que está, né, presente na vida das pessoas, não muda. Há uma preocupação da geração X e bebê hoje, como esteve antes da pandemia e terá depois. Então, esse é um aspecto que essa geração continua olhando com atenção, até porque ela não tem oportunidade de reconquistar esta possibilidade de ganho, há uma limitação em termos de tempo e espaço nesse sentido. Por favor. Mas a geração BB e X planejam manter ou expandir suas compras. Não em novas categorias de produto. Ninguém vai sair comprando coisas que não havia comprado anteriormente. Ela vai continuar comprando as mesmas coisas, as mesmas categorias, mas assim que a pandemia terminar, ela vai voltar a consumir. Pesquisa BCG, pesquisa recente, pesquisa Brasil. Por favor. E esse é um slide que eu gosto bastante. E o título dele é Aprendeu, se acostumou, gostou e vai continuar. Aprendeu, se acostumou, gostou e vai continuar. Tem um pouco daquilo que o Maurício acabou de comentar com vocês, um pouco daquilo que o Luiz Fernando ainda vai falar nos próximos minutos, mas essa geração, ela aprendeu usar Internet Banking. Teve um banco, inclusive, que colocou aquelas duas velhinhas ensinando como usar. Aprendeu. Essa geração já, depois de ter aprendido, se acostuma. Depois de se acostumar, ela gosta, ela percebe vantagem e ela não vai abandonar. Tem uma lista grande, depois vocês podem olhar com mais atenção. Mas comprar em pequenos volumes. Então, essa compra em grandes volumes já tinha, de uma certa forma, deixado de existir, e agora, com a pandemia, ela se caracteriza, ou seja, as pessoas vão comprar em pequenos volumes, isso não muda. Fazer cursos online, como o Maurício comentou com vocês, valorizar, uma coisa interessantíssima que surge agora e que essa geração valoriza, é valorizar reprises de jogos, corridas, novelas e shows. Os meus amigos, quando assistiram uma corrida, uma reprise de uma corrida que o Nelson Piquet ganhou, as minhas redes sociais se encheram de era o nosso, Piquet era o maior, com uma emoção como se tivesse acontecido agora. Isso vai continuar, isso vai retomar cada vez mais na vida das pessoas. Elas vão ler mais, elas serão mais generosas, sabe? Elas vão assistir reality. Nunca o BBB trouxe isso para nós, jogou na nossa cara, explodiu, foi o principal, e não foi o melhor e o principal evento do BBB na história só porque tinha lá algumas pessoas que eram influencers digitais. Não, é porque este é o momento em que as pessoas estavam mais em casa, passaram a assistir mais realities e passaram a gostar mais. Então, esta é uma coisa que, quando a gente está falando de tendência, de comportamento, a gente tem que perceber e estar ciente de que realmente estas pessoas já se acostumaram e vão continuar fazendo esse tipo de coisa. Nath, por favor. E o último é um overview de algumas categorias que também, através de pesquisa, se mostraram como aquelas que, sabe, deverão ser consumidas com mais frequência por esse perfil, o perfil geração X e a geração BB. Alimentos orgânicos, alimentos congelados e a vácuo, a poupança vai continuar, as pessoas continuarão preocupadas com isso. O delivery de comida, de supermercado, de farmácia, as pessoas adoraram isso, adoraram. Como eu disse lá no primeiro slide, as pessoas gostam de um certo conforto, gostam de ser bem cuidados, e isso traz para a gente esse processo de conforto. Também produtos de saúde, na área da saúde, produtos de limpeza, o Maurício já havia comentado também. E depois, sabe,
o entretenimento em casa, né? Entretenimento em casa. Isso muda completamente a realidade. Passamos a jogar mais em casa, a ficar mais em casa, a curtir mais casa, a cozinhar mais, a assistir mais televisão, assistir mais filme, e isso não vai mudar. Então, as pessoas estarão mais abertas a esse tipo de atividade física em casa. Como isso mudou? Como isso aconteceu? Isso deve continuar e a gente deve continuar olhando para isso com cuidado. E entretenimento fora de casa também. Ou seja, as pessoas vão voltar a restaurantes, vão voltar a shoppings. A gente viu o que aconteceu em Blumenau, que foi um estouro, até de uma forma negativa, mas nós temos aí um cenário com algumas pontuações do que a epidemia trouxe e que vai continuar, mas há, como um todo, um cenário bastante otimista, e eu acredito que a gente deve olhar para este mercado, para o mercado sênior, cada vez mais com atenção, permitindo com que a gente consiga realmente tirar dele todos os ganhos. Passo agora a palavra para Luiz Fernando Garcia. Muito obrigado, a gente volta nas questões. Luiz? Abrindo aqui e torcendo para Nossa Senhora do Wi-Fi, desta vez me ajudar aqui, até porque é o que precisamos. Nath, pode colocar direto a tela? Eu vou... Isso. Que bom ouvi-los, que bom vê-los, e juro que a gente sente vocês pelas perguntas, a gente sente vocês pela presença, pelos recados e pelos carinhos. Vamos lá. Deixa eu achar aqui, está aqui. Andy Brown, da divisão de mídia da Kantar, fez talvez a melhor síntese para quem está neste negócio. Isto é, existem 5 pontos em que o coronavírus está mudando os nossos hábitos de consumo, particularmente de imagem, e vídeo é uma palavra um pouco mais ampla. A gente está assistindo mais TV durante a crise, principalmente durante a semana. Motivos óbvios, estamos em casa e trabalhando muito mais, vivendo muito mais, como algumas pessoas têm dito, para quem está trabalhando em casa mais pesadamente, todo dia, segunda-feira, a gente está com tudo. Quem tem filho pequeno ou que está no entorno aí de estudar, de fazer, de acontecer, é sempre muito mais difícil, é sempre muito mais desafiador. Então, a tensão é maior. A outra categoria de pessoas que consegue levar um pouco mais tranquilo uma ideia de um home office, a ideia de um espaço compartilhado, cozinha, faz curso, tem uma outra vivência. E aqueles que estão desesperados, tentando ativar negócios, têm uma outra tensão. A gente vai falar sempre de um ser médio, mas de vez em quando a gente vai pontuando quem é mais velho, quem é mais novo, o status de cada um. As pessoas mais jovens estão impulsionando o aumento da audiência. A gente vai falar mais sobre isso. Programas jornalísticos tendo recordes de audiência. Razão óbvia, né? O crescimento acontece nas plataformas lineares, como a televisão, e não lineares, como essas que a gente consegue transitar, como essa que a gente está usando. E os setores mais impactados estão reduzindo a publicidade na TV. Pois é, aumentou, existe uma relação imediata no negócio normal da comunicação, que é aumentou a audiência, aumentou o assinante, o anunciante. Tá? O que está acontecendo? Como os negócios estão em baixa de algumas categorias que eram grandes anunciantes, eles estão parando, eles estão diminuindo, eles estão mudando plataformas. Tá? Se a gente já pode adiantar, a publicidade não vai voltar igual. Ela vai ter que se mexer diferente nesse processo. Isso é um spoiler. Vamos lá. Antes da Covid, até o final de 19, os Master, nós, Seniors, usávamos basicamente o mesmo tempo de conexão com informação dos jovens. A diferença é a distribuição ao longo do tempo do que há aí. Jornal, leitura, rádio, TV e internet em si. Internet é uma coisa meio ampla demais, mas dentro desse ambiente. Mas nós tínhamos um tempo de conexão bastante grande. Isto está mudando, e isso está mudando de uma forma bastante significativa. Então, vamos lá. No geral, tá? Cresceu no todo. Óbvio, estamos em casa, televisão explodiu. Ela foi para tempo médio de TV ligada na casa das pessoas. Nem sempre com todo mundo prestando atenção. Mas tempo médio ligado, 7 horas e 54 minutos. Isto é, um período
inteiro de vida de trabalho. Tá? A ligadona para esperar a fala do governador, a fala do presidente, a fala de alguma coisa, o entretenimento, e aí vem as duas saídas. Quem entrou mais na TV? Os jovens. E aí tem uma explicação que a gente fala depois. A TV fechada abriu o sinal, então, obviamente, ela cresceu. Muita gente que estava sem acesso resolveu experimentar. E aí vem jornalismo, vem entretenimento, principalmente, que são os dois extremos. Ou eu quero saber bastante, ou eu quero dar um escape, eu quero dar uma desanuviada e envolver uma outra questão. Pode ser de aprendizado, pode ser apenas de distração. O rádio, velho companheiro de muita gente, e as pessoas aí, jovens há mais tempo, gostam de rádio, ouvem bastante rádio, ele só inverteu a tendência. Ele, obviamente, ele era muito ouvido no trânsito, menos em casa, agora voltou a ser mais ouvido em casa. 4 horas e 10 minutos em média no Brasil para isso. Por que essas mídias mais tradicionais cresceram? Credibilidade de informação, em contraponto ao zap da nossa tia, que sempre espalha alguma coisa dos marcianos que vão acabar com a Terra agora. E as métricas tradicionais ainda não mediram tanto o impacto do público sênior. Então, isso aqui está no geral. Mas como a gente está junto, isso aqui não mudou, não é muito diferente. Lá até 19, no finalzinho, o Kantar nos diziam dessa conexão. E dentro dessa conexão, principalmente, o que a gente, 50 a mais, gosta muito. WhatsApp, família, trabalho, relações. Face é muito forte, ainda com o público mais sênior. YouTube e depois a e-mail, correndo nesse caminho, no Instagram. Tá? Um pouquíssimo Twitter. Tá? E quase todo mundo muito conectado nesse processo. Então, as métricas para nós, são pequenas, mas a gente vai tentando ajustar. Então, o que tem acontecido no geral? Streaming. Nossa, a Netflix bombando, mas bombando. O CEO veio a público dizer, esperava um crescimento mundial de mais de 7 milhões. Eles cresceram 16 no primeiro trimestre mundial. Eles não dão dados por país, mas na América Latina foi 2,9. A gente está estimando que no Brasil fica mais ou menos em torno de 1 milhão, de 800 a 1 milhão por aí. Ele já está com a base de 183 milhões de clientes, só streaming. E as outras estão crescendo, tem muita gente vindo junto, tipo a Amazon. Spotify, base de usuários ativos crescendo enormemente e o destaque. Cresceu, o que era só música cresceu para podcasts. Então, a base de podcasts explodiu no mundo inteiro. Tá? Tem 1 milhão de podcasts no mundo, uma parcela grande no Brasil. O Brasil é um dos países que mais está assinando de algum jeito. Normalmente é a básica com propaganda. A Premium no mundo tem 130 milhões, cresceu muito também. E o YouTube? O YouTube já vinha se tornando, atrás do Google, o primeiro buscador. As pessoas, principalmente mais jovens, gostam de vídeo e procuravam soluções em vídeo. Então não iam no Google para achar YouTube, iam direto no YouTube e achavam a sua solução. E tem números muito grandes em cima disso, tá? Com um crescimento bastante grande, e eu destaco particularmente o crescimento de 70% dos acessos, tá? Serem por mobile, tá? Essa maquineta aqui cada vez mais faz parte da nossa vida, e a explosão das lives com interação, que é um fenômeno mais ou menos recente para a gente, no mundo todo, mas aqui no Brasil muito forte, e que também tem crescido horrores nessa história. Dentro deste ambiente também dos meios digitais, nesses últimos dias aí, de 14 a 24 de março, a Kantar indicou fortemente Face, WhatsApp e Instagram explodindo, tá? De crescer 40% no período e cada vez mais crescendo. O que mais funcionou até este último ambiente, tá? Até esse fim de março, aí, meio de abril, o post que mais teve repercussão no Face, mas também no Insta, foi da Ambev fazendo o álcool gel. Tá? Isto é, tem uma leitura clara de que as pessoas são sensíveis ao que, quando as marcas se comunicam, fazendo algo além do que é esperado na própria marca. Influencers crescendo muito, tá? Mas sendo cobrados de serem mais coerentes. Os influencers estavam muito entre os jovens e muito em alguns estilos, moda e algumas coisas com esse perfil, e eles estão cada vez mais sendo cobrados a terem comportamento. Acho que todo mundo viu o caso da dona Pugliese, que voltou à rede pública, porque andou fazendo algumas exposições de si em algo que os seus seguidores não gostaram.
perdeu gente pra caramba, fechou o seu canal de Instagram, perdeu os 7 ou 8 grandes anunciantes, enfim, eles perderam muito, eles estão se repensando. Por outro lado, eu destaquei 2 aqui, a nossa querida Rosângela do It Avó e o nosso amigo Fábio Otta na Ace Game, que fazem trabalhos incríveis e que, para nós, seniors, eles são os primeiros sinais de muita gente, Nova Maturidade, o Davi Vilauba, tem muita gente começando a fazer ou crescendo, impulsionando pesadamente os seus canais, e esse micro-influencer, micro porque tem esfera menor em comparação aos outros, são de muita credibilidade, são muito competentes, é um canal de exposição de marca, é um canal de exposição para as marcas fazerem parte de lá. Isto vai crescer. E desta experiência, com certeza, o chamado novo normal só vai impulsionar cada vez mais. Os temas mais recorrentes que todos vimos, fique em casa, vai passar, lave as mãos, álcool gel, use máscara. Mercado Livre fez até aquela graça de mexer na marca em função do juntos mais separados, né, no processo. E se, por um lado, a gente teve uma sensibilização de solidariedade, caridade, médicos, enfim, a gente também incentivou o embate. E o embate está cada vez mais pesado. Esse Fla-Flu, Corinthians e Palmeiras, qualquer jogo desse, de quem acredita, quem não acredita, tem que sair, não tem que sair, é cloroquina, não é cloroquina. Enfim, esses embates, de alguma forma, voltaram e tendem a não desaparecer do nosso cenário. Eles podem modificar, até porque a gente não vai abrir a porta de uma vez. As portas abrirão devagar, e esse devagar vai trazer embates de quem pôde sair, quem não pôde, o que aconteceu, quem abriu, quem não abriu. As marcas vão ter que trabalhar muito forte nisso, e está aí uma oportunidade, inclusive, do mercado sênior saber se posicionar tanto como um comprador quanto como um proponente de novos negócios. E do final. A publicidade em março, as categorias que mais anunciaram, que mais tiveram uma presença no dia a dia, são essas, não precisa passar sobre todas, mas é perceber claramente que aquelas que falam com os nossos problemas ou falaram para tentar nos apoiar este momento, seja pessoal, seja negocial, elas tiveram um sucesso a mais, ou pelo menos uma presença a mais. Nem sempre elas fizeram direito. Tem muitas delas que levaram porrada em cima de porrada até achar o tom, porque muitas delas vieram só com autoajuda e bom mocismo e levaram porradas do tipo faz alguma coisa diferente nessa sua vida. Nas pesquisas anteriores, o mercado sênior já não se encontrava, já não se via na maior parte da comunicação que essas empresas faziam, seja numa mídia maior, mais massiva, seja na mídia mais dirigida. A maior parte do mercado sênior queria ser mais ouvido, preferia a marca com valor mais próximo, com propósito, e não se identificava com as campanhas. E aí nós, seniors, passamos da invisibilidade para o mercado a sermos tratados no jornalismo como, de verdade, em algum momento, como grupo de risco, e, de alguma forma, quase desaparecemos na propaganda. Muito pouca gente, muito poucas marcas, médias e grandes, algumas pequenas souberam trabalhar esse mercado. A gente que foi os primeiros a sermos presos e os últimos que seremos soltos para essa nova realidade. Tá? Das campanhas, tem algumas enquetes de campanhas de maior destaque, que tem mais interação das pessoas, enfim. Das 10 mais listadas por um dos nossos meios publicitários aí, a única que mostrava gente sênior, e não só a vovó, mas também gente com maturidade, gente com essa marquinha gostosa de mostrar que tem experiência de vida aqui, marcada no olho, só a Lacta, só na Páscoa, fez comerciais para isso. Procurem no YouTube, que são muito bonitos mesmo, muito simples, muito bonitos, uma produção de inteligência para esse momento das tocas, né? Onde todo mundo está meio na sua toca de Páscoa. Mas ninguém soube explorar a gente. A gente que é bom. E, por fim, eu lembrei do velho Humberto Eco, muita gente lembra do Nome da Rosa, quem estudou comunicação lembra lá de outros livros técnicos, onde o mundo está meio dividido entre os apocalípticos, acabar, vai mudar, vai tal, e os integrados. Não, cara, isso aqui é uma baita oportunidade, dá para fazer, dá para mudar, dá para entrar numa nova contingência. Tá? Eu estou no time dos integrados, a gente vai sair diferente? Vai. Mas vai sair melhor?
Talvez. Acho que alguns grupos vão ter mais reflexão de propósito, de vida, e aí tem uma oportunidade para as marcas, que é para conversarem com essas pessoas que estão sensíveis a propósito. A gente vai viver e consumir de modo igual? Antes da vacina, não. Depois da vacina, talvez. A gente vai ter um AVDV aqui que vai mudar comportamento. Antes da vacina, a gente vai ter ainda um universo de restrições ainda em andamento. A gente vai ser visível, o mercado sênior vai ser visível para o mercado, depende de nós. Depende do que a gente se posiciona como consumidor, cobrando das marcas, fazendo acontecer, não apenas aceitando não ser visto, mas obrigando a ser visto, obrigando a ter vez e voz e principalmente empreendendo e aproveitando a oportunidade para nós que somos do mercado e que existimos. Obrigado. Muito bom. Voltamos agora para as perguntas. Uma das coisas que gostaria de destacar é que nós estamos comemorando um ano da Next. E esta live, ela também tem o objetivo de comemorar um ano de existência da Next 49+. Nós decidimos, como o Luiz Fernando comentou no início, quando nos desligamos da ESPM, fazer um investimento nesse perfil de consumidor, olhar para este perfil de consumidor, entender que existe sim pessoas com 49+, que querem empreender, que querem retomar sua dinâmica de vida, né? E aí, então, a Next está aí para exatamente atender a esse grupo. E entendemos também que empresas precisam e querem conversar com este público, né? E, a partir daí, elas precisam conhecer melhor este consumidor. E nós estamos fazendo exatamente esta ponte entre empresas que querem conversar com este consumidor e este consumidor com características conforme nós apresentamos para vocês nos últimos 30 minutos. Então, a Next está aí, pois eu vou convidar todos vocês que entrem no site, que conheçam um pouco aquilo que a gente tem feito, aquilo que a gente fez nesse um ano, mas eu também quero agradecer a todos que estiveram conosco durante todo esse período e fazer um brinde, que estamos realmente comemorando um ano dentro de uma economia tão difícil e tão complicada. É uma vitória. Então, parabéns aos meus sócios e parabéns a vocês que estiveram conosco esse tempo todo. Vamos às perguntas. Já temos várias perguntas, inúmeras perguntas, e eu volto a fala, então, para o Luiz Fernando Garcia, para que ele possa fazer a dinâmica e passando para nós, para cada um de nós, as perguntas relativas a cada um de nós. E eu queria, então, só atravessar e fazer uma primeira pergunta, que foi a primeira que apareceu, que é para o Maurício, que o José Valério disse que ele não entendeu bem a coisa do Flamengo. Então, Maurício, conta de novo a questão do Flamengo, são os jogos e como isso impacta esse universo no qual nós estamos inseridos. Então, você começa e aí o Luiz segue com esse bate-bola. Obrigado, Zé, pela pergunta. É que falar do Flamengo por um palmeirense não é uma boa coisa, né? Embora a gente... Acho que uma das coisas que eu desejo mais é que, além, obviamente, de ver minha neta, abraçar tanta gente importante na minha vida, né, meus pais, estou sentindo falta do meu time. E aí uma declaração, né, o Flamengo está usando esse momento de uma forma bastante interessante. Ele é campeão brasileiro de uma modalidade que a gente pouco conhece, que é dentro do eSport, né, que é um esporte praticado pela internet, que é o LoL. League of Legends. Ele é campeão brasileiro. E ele acabou criando, né, o seu time, então ele joga, está inclusive o primeiro colocado no campeonato que já está existindo, e ele acabou montando, entre aspas, uma escolinha. Então ele dá dicas, né, para os jovens, para quem quer se iniciar, sobre como jogar. Então só para a gente ver o tamanho da expressão, né? Mas o que é muito importante, e eu citei duas modalidades, né? Futebol, né? Citei também a questão do automobilismo, porque teve agora em Bahrein,
né, recentemente, há 2 semanas atrás, a primeira corrida, né, virtual, né, de Fórmula 1. Né? Então, isso é bastante significativo, só para a gente pensar um pouquinho a respeito sobre essa mudança. Muito bom. A gente vai usar uma forma diferente de usar as perguntas, até porque foram muitas e a gente precisa conseguir agrupá-las. Então, a Nath, a nosso elemento aqui invisível, mas extremamente operante e competente, vai abrir o microfone e vai encaminhar as perguntas para cada um de nós. Beleza? Nath, é com você. Se quiser, clique na imagem e apareça. Todos gostarão de te conhecer. Se continuar na sua timidez, pode ficar só em off. Abre o microfone. Nath, a gente não está te Não abriu o ouvindo. microfone. A gente Por não está te ouvindo. Ela fez todo mundo conseguir aparecer e ela não está aparecendo e não está trazendo as perguntas. Tá? Consegue botar o microfone? Senão eu toco daqui. Acho que você pode tocar enquanto ela você deve estar com seu... consegue fazer os ajustes necessários aí, Luiz. Eu vou tocar daqui. Nath, acha o teu microfone e quando você estiver boa, você pisca de volta para ele. O mundo da tecnologia é sensacional quando funciona. Isso é quando a gente o domina, que é melhor ainda. Funcionar, funciona. Funcionar, funciona. É quando a gente o domina. Vamos lá. Ismael, pergunta vindo do Zé Valério. Outra. Como entender que o comportamento dos que têm as cãs brancas estão indo a mercados? Será que essa turma não está querendo o costumeiro contato pessoal? Ou são rebeldes? Não sei, talvez eu completasse isso. É claro que há, sim, e eu destaquei isso na minha fala, uma visão dos mais velhos, das pessoas 49 mais, de viver mais coletivamente. Nós gostamos disso. Nós não somos seres isolados, como muitas vezes a gente percebe essa galera mais jovem, que fica mais no canto, que a relação dela é mais com o celular, e ela passa o dia com o celular, e para ela o universo está realizado ali, ela está satisfeita. A nossa faixa etária gosta de gente, né? E isso traz, naquelas 2 setinhas que eu mostrei, uma expectativa de mudança de perfil de compra, né? As pessoas mais velhas estão indo ao supermercado, sim, estão até furando todo esse momento que a gente está vivendo, essa preocupação toda, porque elas gostam de gente, elas querem ver, elas querem ser vistas, né? Eu tenho conversado com a minha mãe e a minha sogra, né? São 2 pessoas, a minha mãe um pouco mais velha, a minha sogra já chegando nos 80, minha mãe chegando nos 90, e a reclamação das 2 é que elas querem sair de casa, elas querem ver gente. Né? Então, há sim esse movimento, mas esse é um movimento normal. Por quê? Porque nós gostamos de viver mais em grupo, e isso não vai mudar, isso só vai reforçar, porque as pessoas estarão mais perto, né? As pessoas estarão voltando àquela coisa da reunião de família, voltando àquela coisa de perceber como era gostoso o almoço de domingo na casa da mãe, né? E aí isso muda esse comportamento de compra, porque antes a gente fazia por costume, a gente agora vai fazer cada vez mais por desejo. Então, essa mudança é uma mudança que realmente veio para ficar. Legal. Agora, uma pergunta para o Maurício, vinda do Wilson Canova. Além de tendências muito bem colocadas, como o consumo com experiência e significado e as outras, podemos considerar também a preferência pelo produzido na comunidade, no local, no turismo e eventos, há uma percepção de que a retomada adotará essa tendência. Casanova, com certeza, essa é uma grande tendência que a gente já observa, mas vai acontecer quando a gente fala sobre essa questão do significado. É a compra de produtos produzidos por pequenas comunidades, esse é um fator, de produtos sustentáveis é outro, e uma coisa que a gente já começa a perceber também, o interesse de produtos produzidos no país de origem, dentro do país de origem. São 3 tendências muito fortes. Sim, acho que existe uma tendência e ela deve continuar. Com relação ao segmento, que é o segmento de
turismo, talvez seja o segmento que foi previamente afetado, foi o primeiro a entrar na crise e possivelmente será o último a sair. Então, quando a gente olha os diferentes negócios, a gente consegue perceber um pouco sobre essas mudanças, né, que ocorrem. Então, acho que vai demorar. A principal tendência é que você cresça o que a gente chama de turismo doméstico. As pessoas vão preferir, até por imposição, né, ainda durante um período que é um período relativamente longo, das fronteiras estarem fechadas e todos os problemas que houveram para trazer pessoas de fora para o país de origem, né? Então, que o consumo de turismo seja local. E como essa tendência, que é a tendência do medo das pessoas ficarem em ambientes muito populosos, né, o coletivo, né? Então, possivelmente, um consumo de turismo em áreas menores, diferenciadas, vai existir. Então, acho que são duas tendências ligadas aí que devem ser observadas. Tá? Legal. Ismael, a Lília Mariano está mandando uma pergunta aqui que, de verdade, é bem interessante. Gostei de todas, tá? Mas essa aqui, particularmente, pega um ponto que o Maurício começou a levantar e você desenvolveu mais forte, que é, como empreendedores seniors e considerando os espaços de e-commerce, não é hora de explorarmos mais nossa capacidade de mentoria, gerando negócios para esse consumo assistido? Por exemplo, como empreendedora de gestão do conhecimento, vejo o momento como muito oportuno para o design da gestão do conhecimento do Brasil, que até agora não é muito bem discernida. O que a gente percebe, Lilian, e a Lilian está lá no Rio de Janeiro, né, o que a gente acaba percebendo é que a gente, no Brasil, tem uma falta muito grande de informações. Mercado sênior é um mercado que representa 40%, 35% a 40%, né, de todo o consumo do Brasil. É um mercado significativamente grande, né? Nós desenvolvemos algumas pesquisas fazendo alguns paralelos do portfólio de produtos de grandes empresas. Então, tem grandes empresas do setor de alimentação que têm 95% dos seus produtos voltados a uma população de 0 a 49 anos e 4, 5% do seu portfólio de produtos voltado a uma população com mais de 49 anos. O que isso aponta para a gente? Que a gente deveria ter informações sobre esse mercado, que a gente deveria ter dados que apontem para onde esse mercado vai seguir e como isso vai levantar, né? Como isso vai acontecer. Essas informações não existem. As informações que existem são as que a gente tem, resultado das pesquisas que a gente tem feito, dos estudos que a gente tem levantado. É por isso que a gente tem se caracterizado aí como um ícone nesse segmento. Então, quando você coloca a necessidade de desenvolvermos uma série de estudos para que a gente possa conhecer melhor esse universo, o seu comportamento, qual é a dinâmica de vida que eles têm, etc., 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 eu sou plenamente alinhado com você. Isso é uma necessidade. Eu acredito que estas informações que nós não temos, nós ainda teremos, né? Isso vai acontecer. Há um movimento nessa direção. Por quê? Porque a população consome mais, a população tem uma estabilidade maior, tem características, vai fazer uma série de coisas aí pela vida, e é necessário que a gente realmente construa um desenho de como há esse comportamento, de que maneira essa estrutura se dá, para que a gente possa ter o conhecimento necessário desse universo, que é um universo tão rico. Temos feito isso como Next, temos feito isso sim, temos investido nisso, temos uma série de informações nesse sentido, mas são informações que resultam muito de um empenho de nossa parte. Temos uma outra pesquisa que acaba surgindo nesse sentido também, tem outras pessoas que são interessantes, que estão caminhando nessa direção, mas eu entendo a necessidade da gente ampliar isso, e a necessidade de um mapeamento é mais do que urgente. Eu vou juntar duas perguntas aqui
e vou começar a responder, depois vocês completam se entender necessário. A Denise Rodrigues perguntou, antes da vacina e depois da vacina, vai ser um divisor do modo de vida? E a Valéria Gadioli, minhas pesquisas indicam que adotamos a vida no mesmo espaço físico e gostamos, aprovamos. Para vocês, como ficarão nossos ritos? Trocávamos de roupas para ir ao trabalho, às reuniões, ao cinema, ao teatro, etc, etc. Atribuímos sempre e temos necessidades de viver nossas personas. O que vocês pensam, afinal, no mercado sênior, se a persona que sempre foi bastante importante? Então, eu acho que a gente, na verdade, a gente está falando, primeiro, de um Brasil de diversos Brasis e de clusters ou de grupos também que são diferentes. Quando a gente tenta fazer, numa fala um pouco mais simplificada, uma persona comum, a gente acaba extrapolando para um comportamento que é difícil se identificar. É muito previsto, isso sim, que a ideia da pandemia, num primeiro momento, quando nos deram o isolamento, o distanciamento, nos deram uma ideia quase com a expectativa de filme do meteoro. Depois que o Bruce Willis desvia o meteoro da Terra, todos sairão à rua e se abraçarão felizes. Final de filme de guerra. Ganhamos, todos saem à rua, abrem champanhe e se beijam. Enfim, não é assim que vai acontecer. Tá? Isso já está previsto, já está desenhado e está acontecendo por fora. E esse processo, esse fator macroambiental em cima da gente, que é maior do que a gente, por mais que a rebeldia do velhinho de vez em quando vai sem máscara no supermercado, mas isto é maior, né? E isso vai fazer um processo de extensão, de uma abertura lenta e gradual, como lembrava os nossos velhas memórias de outros tempos. A vacina, se ela existir, ela provavelmente vai nos permitir uma volta ao encontro social, a volta a cada um desses processos. E aí sim, vai voltar muito forte uma possibilidade da vivência dos ritos. Agora, eu vou fazer uma analogia com o ambiente acadêmico, que é, as escolas estão percebendo que uma parcela incrivelmente grande do tempo que elas deslocam alunos e professores para a escola é desnecessário. Que eles podiam aprender em casa, que eles podiam aprender num outro ambiente, eles podiam trabalhar num outro ambiente. Que os encontros têm que ser significativos. Eu acho que os novos ritos, particularmente para nós, o Ismael começou a enfocar isso muito bem, é legal que ele complete depois, os nossos grupos são mais gregários nas plataformas presenciais, né? No bar, no boteco, no restaurante, na casa do outro, tomar um café, tomar um uísque, a gente gosta desse ambiente, tá? Os mais jovens, em alguns momentos, estão felizes com as plataformas virtuais, porque, de certa forma, é como eles já viviam trancados no quarto deles. Tá? Então, dentro disso, eu acho que surgem para nós, de novo, aí pensando como negócio, possibilidades incríveis de criar plataformas relacionais para experiências e espaços reais para os encontros, para fazer os encontros mais significativos pelo tempo. Eu vou só complementar essa questão. Eu não me recordo do nome da pessoa, mas, assim, eu acho que o que a gente está falando sobre a mudança, que é a mudança sobre o comportamento das pessoas, ela está ligada principalmente ao período, que é o período que vai haver ou o isolamento ou um medo da aproximação. Então, acho que isso vai depender bastante. Então, o que a gente está percebendo é que se a gente não tiver uma vacina, e a vacina, a Organização Mundial de Saúde, ela acha que vai ter alguma coisa em torno de 18 meses, né? Então, vai existir medidas, são medidas governamentais, para que você chegue e tente diminuir ou tomar cuidados com relação ao período que é o período da contaminação. Então, existem 4 fatores que estão sendo estimulados e que devem mudar um pouco o comportamento. Uma é a questão do distanciamento. Então, o distanciamento vai ser uma regra. Então, lugares onde tem muitas pessoas, ou negócios ou setores que impactam, onde tem muitas pessoas juntas, próximas, eles vão ter que repensar suas atividades. Né? Então, esse é o grande dilema. Como que a gente vai colocar essas pessoas sentadas tão próximas? O distanciamento hoje, a gente está falando em 1 metro, 1,5 metro para início de atividade. Na Europa, o comércio que está sendo aberto, na China, que já foi aberto, ele já privilegiou esse tipo de espaçamento.
Então, essa é a primeira característica. O segundo é a utilização de dispositivos na pessoa, máscara ou no ambiente, né? Por exemplo, túnel de desinfecção, alguma coisa semelhante a isso, que permite acesso para as pessoas trabalharem ou ficarem mais próximas. Então, são medidas específicas. O terceiro, a gente já falou, com relação à questão do diagnóstico, teste específico para que você identifique ou faça algum tipo de diagnóstico prévio, temperatura ou mesmo de contaminação. E o quarto elemento é a digitalização. Então, atividades ou negócios vão ser impulsionados para que uma parte ela ocorra digitalmente. Isso deve impactar no comportamento de compra. Exemplo, e claro, mas muda de produto para produto e o momento que você teve. Na China, quando abriram agora 2 semanas atrás, uma das coisas que teve um crescimento num restaurante de 130% comparado ao período antes e depois da pandemia. Claro, as pessoas ficaram 2 meses em casa sem conseguir sair, então elas foram, mas uma das preocupações que existiu foi a preparação do ambiente para que recebesse essas pessoas num isolamento maior. Starbucks, quando foi aberto, uma das coisas na China, uma das coisas que eles identificaram foi que voltou em torno de 70% a 75% o nível, a quantidade de pessoas. Só que o comportamento é takeaway. Pego e levo para consumir em outro local. A pessoa não fica no espaço físico. Salão de cabeleireiro. Aumentou em Xangai 7 vezes a quantidade de pessoas comparando o mesmo período de semanas antes e depois, porque obviamente era uma compra que foi represada durante um período de tempo. Novamente, mantendo as características para que as pessoas pudessem ser recebidas. Então, acho que essas mudanças elas vão provocar isso, se esse período perdurar por um tempo muito grande, vai fazer com que mude realmente os hábitos e as rotinas, e claramente, como você destacou, a questão dos ritos que acabam existindo. Será que eu preciso, né, colocar um terno para trabalhar em casa? Talvez não. Talvez você tenha um outro tipo de atividade que você possa, um outro tipo de investimento que você consiga fazer. Mas as empresas vão ter de reinventar significados para trabalho. Como que eu me relaciono com outras pessoas, como avalio a performance, como que eu trabalho integrando. Então, isso vai mudar de uma forma bastante o comportamento das pessoas. O que vai exigir, né, Maurício, eu acho que isso que é importante, que as empresas façam ajustes, né, na sua dinâmica de trabalho. Certamente, tudo o que está se passando agora e que, na minha leitura, vai trazer um consumidor mais otimista em relação àquilo que viveu, mas isto também está diretamente ligado a uma mudança de comportamento das empresas. Se as empresas continuarem trabalhando da mesma maneira que trabalhavam com o seu consumidor antes da pandemia, elas vão perder esse consumidor. Elas vão perder. Então, esse momento para as empresas é um momento de reorganização, é um momento de repensar o seu posicionamento, tem tempo de olhar para si e se reinventar, porque o mundo vai mudar. Isso é uma realidade. Isso é uma realidade. A gente não pode, desculpa, a gente não pode fechar os olhos para isso e dizer assim, não, o consumidor vai continuar. Não, o consumidor, com este período todo de reclusão, ele ficou mais crítico, ele ficou mais exigente, ele está, como apresentou o Luiz Fernando, mais tempo nas mídias, então ele está melhor informado, ele trocou informações com outras pessoas sobre tudo, inclusive sobre produtos, serviços, sobre consumo, sobre padrão daquilo que é oferecido. Então, aqui tem um alerta, sabe? Se as empresas não se preocuparem com isso, elas terão uma surpresa muito negativa e vão culpar a pandemia, quando, na verdade, elas precisam se culpar porque elas não investiram nesse tempo uma mudança de olhar de mercado como elas precisariam ter. Então, acho que a gente tem que destacar muito isso. Só para... Maurício, desculpa, tem uma última pergunta, e a gente já está mais do que no limite aqui do horário. E tem uma última pergunta que eu acho que ela engloba e pode ajudar não só que a gente responda como última pergunta, e avisando a todos, inclusive, a gente botou já no chat, quem quiser que a gente responda a sua pergunta em particular, tá? Nos manda um e-mail, tá? A pergunta por e-mail, contato@next,
49.com.br. Pode repetir, Luiz? Pode, está no chat, está no ladinho ali, está escrito, mas é contato@nextnxt49.com.br, tá? E a gente vai responder com muito prazer. A pergunta, que eu acho que, de certa forma, traz uma esfera que completa muito do que a gente falou, e pode ser uma questão bem interessante para a gente fechar, veio do Carlos Eduardo Araújo Nascimento, que diz: gostaria que alguém comentasse a experiência de compra presencial, fundamentalmente o sonho, a exclusividade e o envolvimento de trocas emocionais. Exemplo: acho muito difícil que noivas possam escolher vestidos ou ternos pela compra online. Tá? Acho que essa é uma questão muito interessante, a experiência. No fundo, acho que a palavra mágica que aparece aqui é como se processa ou reprocessa ou se reinventa experiências que até então eram clássicas e funcionavam sempre muito bem, mas que talvez, para alguns setores, tenham diferença. Ele cita, por exemplo, a questão das notas. Maurício, quer começar? Começar por aqui. Eu acho que tá, eu não vou acabar com o tempo de todo mundo, prometo. Sempre é um problema quando você fala com o professor, né? Então, 3, imagina, sentados juntos. Bom, é um dos pontos que eu acho que vai acontecer. O consumidor ele vai sair de casa quando, assim, primeiro quando ele perceber que existe o menor risco, sem dúvida. Esse menor risco ele vai acontecer ou porque é oferecido alguma solução, então tem como fazer um diagnóstico, ou ele conhece, tem certeza que aquele ambiente que ele vai ser recebido tem esse tipo de proteção. Então, acho que essa é a primeira coisa que deve ser feita. O que vai acontecer, e isso talvez seja uma coisa que a gente já observa na internet, é uma procura de informação maior. Então, as pessoas estão ficando mais tempo na internet, elas estão antenadas, elas estão procurando. Ao contrário do que a gente imaginava, né, talvez você tenha um período prévio, que é um período prévio de, entre aspas, de conhecimento, que ele vai ser maior. Então, de uma forma bastante significativa. E a experiência, realmente, ela precisa ter uma experiência presencial. Não é que ele não vá ter essa experiência, ele vai ter. Só que talvez ele diminua, por exemplo, a quantidade de lojas que ele vá, e talvez ele se informe antecipadamente. A gente está falando, e aí, talvez a gente tenha que tomar um cuidado, num tipo de produto que ele é bastante específico, porque é uma compra planejada, né? Então, ninguém casa, assim, casei, sai correndo e compra alguma coisa. Então, é uma compra planejada. Essa compra planejada, ela ocorre num período de tempo que é um período relativamente grande ou longo. Então, isso deve ocorrer. Só para a gente pensar em uma outra compra planejada, carro, tá ok? Tanto quanto vestido, é uma compra que você não decide no mesmo dia e tem um apelo emocional significativo, né? Uma das coisas que foi detectado na China, né, que o consumidor voltou a procurar carro, e o que é surpreendente é que quem foi procurar carro numa quantidade maior eram pessoas que não andavam de carro. Mas como? O cara não andava de carro, agora ele quer comprar carro? E justamente em função do receio que ele tem do transporte público. Então, ao mesmo tempo, diminuiu transporte, que é o transporte público, táxi, aumentou a locação, que é a locação de veículos, né, para uso individual. Então, a compra planejada, né, ela vai exigir um grau de sofisticação maior, fornecendo informação. E aí você tem diferentes formas de fazer isso. A gente falou sobre a venda assistida, realidade virtual, né? Então óculos de realidade virtual permitindo que você consiga viver antecipadamente uma experiência sobre aquilo que está acontecendo. Então a gente vai mudar um pouquinho as dinâmicas. Não é que não ocorra a venda ou a experiência, mas ela vai ser possivelmente quebrada em várias etapas e ter um envolvimento maior. Perfeito. Luiz? Ismael, vai você que eu já... Bom, essa é a última rodada, é uma rodada de despedida desse nosso encontro. Nós programamos para que ele tivesse 1h e 15 no máximo, e a gente está estourando o nosso tempo. A gente sabe que esse é o tempo ideal para um encontro desse, um encontro virtual. Eu queria, numa fala muito rápida,
responder até uma questão da Regina, que ela acabou de colocar, sobre o olhar social das empresas. E quando eu digo que as empresas precisam mudar, também precisam mudar na sua relação com o seu entorno, modificar seu comportamento em relação à sociedade, modificar seu comportamento em relação à ética, né? Nós sairemos desta pandemia mais críticos, mais exigentes, melhor informados, porque passamos mais tempo na frente das mídias, né? E vivemos uma coisa que nunca tínhamos vivido na história. Isso modifica completamente esse universo. Então, as empresas precisam, sim, olhar e se comportar de uma forma diferente se elas quiserem sobreviver. Sem ser pessimista, acredito que muitas empresas terão dificuldade de sobreviver porque elas não estão olhando para este universo, entendendo de que ele muda a partir desta pandemia. Sairemos diferentes, mas sairemos melhor como consumidores. E não podemos perder essa percepção. Principalmente como consumidor sênior, principalmente como consumidor que não tem sido colocado na pauta, como um consumidor que não tem sido trazido à tona como sendo alguém que merece uma atenção especial. Então, boa sorte a todos vocês, boa sorte às empresas, torcendo para que essa pandemia acabe logo, para que a gente possa voltar a se abraçar, que é uma coisa que a gente gosta de fazer. Obrigado a todos. Boa, Isma. Bom, só lembrando a todo mundo, e na verdade dizendo, tem uma surpresa no final, não desligue já, tire esse dedo da tecla, ok? Tem uma surpresinha no final, tem um vídeo bem bacana que a gente preparou para vocês. Só lembrando, primeiro, super obrigado, realmente super obrigado pela presença, tivemos um volume muito grande de pessoas, um pico aí de audiência bastante grande, sustentado por muito tempo, que a gente sabe que são métricas importantes, tá? Segundo, lembrando, esse foi o primeiro webinar Next 49+, de negócio da longevidade, tá? Sempre na última semana de cada mês, a gente vai promover mais um webinar. E neste período, inclusive, estamos programando mais alguns mais pontuais, mais imediatos, estamos construindo aí uma curadoria de temas, parte inclusive das questões que vocês colocaram, com certeza vão nos inspirar, já estão nos inspirando a construir um temário. Esperem em breve pelas nossas redes. Nos acompanhem em nossas redes sociais, estamos em vários lugares, Insta, Face, Twitter, enfim, a gente está nesses caminhos também. Muitos de vocês até já nos encontraram por aí, mas nós também faremos a comunicação desses novos encontros.